O segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 8. Prazer conhecer o pastor Luciano, que Deus continue abençoando muito, senhor pastor. Está escrito assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher muito rica, a qual constrangeu a comer pão, a se alimentar. Aí todas as vezes que ele passava por lá, entrava para se alimentar. Ela disse ao seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muito carinho, com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale a teu favor diante do rei ou do comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz antropopática, que atribui sentimentos humanos a Deus. Eu posso dizer que Deus é apaixonado por se relacionar. Deus deseja se relacionar. Deus ama o relacionamento com este ser que Ele criou e chamou de coroa da criação. Toda a história sagrada, todo o conjunto literário sagrado que nós temos, se resume única e exclusivamente em uma história de amor, de um Deus que deseja, que anseia se relacionar com este ser que Ele criou. Há quem diga que a Bíblia vai ser dividida em períodos de tempos, e estes períodos de tempos vão ser chamados de dispensação. Cada período de tempo, cada dispensação, Deus estabelece um teste, e mais do que isso, Deus abre a cortina das suas revelações e se mostra de forma diferenciada, mais intensa, de forma dinâmica, na busca de se revelar com mais intensidade ao ser humano. E isso vai ser chamado de revelação progressiva de Deus, onde o ápice desta revelação progressiva vai ser alcançado na manifestação do seu próprio Filho. Era como se Deus estivesse dizendo: se até hoje vocês não me viram, não me ouviram, olhem para o meu Filho, porque olhando para o meu Filho, vocês estarão olhando para mim. Nessa busca de revelação de Deus, de manifestação da sua graça, de manifestação da sua vontade,
o maior desejo do Senhor é justamente aumentar os vínculos de intimidade, aumentar o nível de relacionamento, aumentar a intensidade de contato, de convivência com este ser que Ele criou. Se Deus é apaixonado por relacionamento, e se Deus deseja se relacionar, existe um dos atributos intransponíveis de Deus, que vai dar a Ele o direito de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença vai dar o direito de Deus estar aqui, falando conosco, recebendo o nosso culto, recebendo a nossa adoração, ao mesmo tempo que Ele está em nossa casa, cuidando da nossa família, fazendo por nós aquilo que nós não podemos fazer. Diante destes dois fatores existe uma verdade profética. Se Deus deseja se relacionar, primeiro, e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a consequência da soma destes dois atributos vai nos trazer um resultado no calendário de Deus, na obra de Deus, no projeto de Deus, diante do vocabulário divino. Não vai existir a realidade de alguém que precisa dar atenção, especialmente a alguém esperando para atender outro. Deus não vai ser como nós, que muitas vezes precisamos dizer: espera só um pouquinho, que eu estou conversando com Ele. Quando eu terminar de conversar com Ele, eu já ouço o que você tem a me dizer. Quando você terminar de falar, eu tenho que conversar com outra pessoa, porque não consigo ouvir todos ao mesmo tempo, não consigo falar com todos ao mesmo tempo. Se Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e deseja se relacionar, a verdade de Deus é esta: ao mesmo tempo que Ele quer falar comigo, Ele também quer falar com você. Ao mesmo tempo que Ele se revela a mim, Deus está dizendo: eu também quero me revelar a você. Ao mesmo tempo que Ele está dizendo: eu quero andar do seu lado, caminhar contigo, falar contigo, se revelar a você, eu quero fazer isso com todos aqueles que têm sede da minha presença. Entretanto, nem todos conseguem se sensibilizar, mesmo Deus dizendo: eu quero falar, eu quero me revelar, eu quero me apresentar, eu quero ser teu amigo, eu quero estar do teu lado, eu quero te guiar. Nem todos conseguem absorver a busca de Deus. Nem todos conseguem se sensibilizar ao pedido de Deus, ao desejo de Deus. E isso vai ser muito claro na Bíblia Sagrada. Depois que o povo de Israel sai do cativeiro egípcio, contempla os milagres, vê o mar se abrindo, Deus reúne o povo sobre o monte, e a Bíblia vai dizer que Deus desce sobre a montanha. A glória de Deus toma aquele ambiente, e o que Deus estava dizendo para o povo era: eu quero me revelar a vocês, eu quero me mostrar a vocês, eu quero me apresentar a vocês. Entretanto, quando Deus manifesta a nuvem da sua glória, o povo vai se assustar, vai chegar até Moisés e vai dizer: Moisés, diga para Deus falar com você, e você fale conosco. Era como se Deus estivesse dizendo: eu quero me apresentar a vocês, e o povo estava dizendo: nós não queremos ouvir a tua voz, fale com Moisés, porque se tu falar conosco, nós morreremos. Eu tenho certeza que se estivessem naquele dia no mínimo 10 irmãs como esta que nós temos aqui em Curitiba, que quando a glória de Deus desce, quando a presença de Deus desce, em vez de ficar com medo, estão dizendo: Deus, derrama mais da tua unção, porque eu quero a tua glória. Fala mais, porque eu quero ouvir a tua voz. Enche mais, porque eu quero a tua presença. Se isso acontecesse, a realização de Deus seria esta: vou continuar falando, vou continuar me revelando, vou continuar me apresentando. Entretanto,
Deus chama Moisés e levanta Moisés para ser seu representante. Entendendo Deus que nem todos conseguem absorver a ideia de relacionamento com o Criador. Entendendo Deus que nem todos conseguem chegar a Ele de forma espontânea, de forma direta. Entendendo Ele que algumas pessoas se tornam indiferentes a este caminho. Deus vai levantar homens e mulheres para serem seus representantes na terra. Um método de evangelismo atual da igreja já estava sendo estabelecido por Deus muito antes da igreja existir. Quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Isaac, quando Deus chama Jacó, quando Deus levanta uma tribo para ser a tribo do serviço sacrificial, a tribo de Levi, quando Deus levanta reis e quando Deus levanta profetas, Deus está dizendo: se alguém não conseguir chegar até a mim, chegue até o sacerdote, chegue até o profeta, chegue até os meus representantes. Quando Jesus estabelece um método de evangelismo, Ele está novamente replicando o que acontecia no Antigo Testamento. Por quê, André? Porque Jesus monta, elege uma escola apostólica e diz: a partir de agora, vocês irão em meu nome, me representarão. O que Jesus estava dizendo? O meu desejo é me revelar a todos, mas como todos não conseguem, ou como nem todos conseguem me ver, vocês chegarão a eles. Como assim, André? Jesus estava dizendo: se alguém não conseguir me enxergar, chegue até a Ele, porque chegando até a Ele, eles verão a minha presença em você, a minha glória em você. Jesus estava dizendo exatamente isso: vão e me represente. Assim como no Antigo Testamento, a classe sacerdotal levantada era justamente para esta ideia. Como Deus entendia que nem todos conseguiam montar, construir, edificar altares, Deus levanta sacerdotes e diz: se vocês não conseguem adorar sozinho, cheguem até o sacerdote, porque o sacerdote lhe ajudará a oferecer um sacrifício até a mim. Deus queria reger o povo, mas como nem todos queriam a regência de Deus, Deus vai dizer: calma, eu já tenho provido para mim um rei segundo o meu coração, ou seja, vai ser meu representante na terra. E a terceira classe que Deus levanta é a classe de profetas, e nesta classe vai ser algo diferenciado, porque sacerdote, rei, é exclusividade do sexo masculino. Quando Deus levanta profetas, Deus diz: pode ser homem, pode ser mulher, apenas precisa ter sensibilidade para ouvir a minha voz, e não apenas ter sensibilidade, porque profeta tem que ouvir, e mais do que ouvir, tem que ter coragem para dizer o que o próprio Deus está mandando. Quando Deus levanta estas classes, nós olhamos para isto como representantes de Deus, como figuras representativas de Deus. Diante do capítulo de número 4, do versículo de número 8, nós vamos encontrar dois personagens que vão desenvolver este trama. O primeiro deles, Eliseu. Quem era? Profeta de Deus. Quando olhamos para Eliseu, olhamos para alguém que estava representando Deus, sendo a figura de Deus, sendo a representação de Deus, sendo aquele que caminhava em nome de Deus, falava em nome de Deus, andava em nome de Deus, a ponto de alguém olhar para ele e dizer: ali vai um santo homem de Deus, ou seja, representante do Todo-Poderoso. O segundo personagem que a Bíblia vai narrar é uma mulher. As suas características são muito resumidas. Primeiro, ela era de Sunem. Segundo, ela era muito rica. Terceiro, o seu marido já era velho. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 8, que esta mulher, ao perceber que Eliseu estava passando de frente à sua residência, ela vai entender, ela vai absorver a identidade de Eliseu como não sendo apenas
apenas um homem, mas sendo um representante de Deus. E ela vai conseguir chegar à ideia de que não poderia deixar Eliseu passar de frente à sua residência sem antes trazer ele para dentro. Ela sabia da importância da figura representativa que era Eliseu, e dentro da sua mente estava o desejo por trazer Eliseu e trazer Deus para dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que ela sai ao encontro de Eliseu e constrange. O texto é muito categórico. Ela constrange, ela diz: eu preciso que você venha comigo, eu não posso te deixar passar sem antes você entrar comigo na minha casa. Eu preciso da tua presença na minha casa, eu preciso da tua presença dentro do meu lar. Eliseu vai se sentir convencido e vai entrar na casa desta sunamita. Quando ele entra, a primeira reação da mulher é preparar um banquete, preparar a mesa, preparar a oferta para Eliseu. Movida pela gratidão que tomava a sua alma, ela vai fundamentar pelo menos 2 fatores básicos para a vida cristã. O primeiro, adoração e oferta, e serviço. Serviço e adoração e oferta com um único sentimento. Qual é? Sentimento de gratidão. Ela vai ficar tão alegre porque Eliseu vai estar dentro da sua casa, que ela vai trabalhar para preparar uma oferta. A gratidão vai tomar a alma dela, que ela vai dizer: eu não posso deixar ele entrar na minha casa sem eu trabalhar para ele, a ponto de oferecer um banquete, uma oferta para ele. Por quê? Porque a gratidão estava tomando conta dela. A alegria pela presença, a alegria por ouvir a voz dele, a alegria por ter ele como representante de Deus na sua casa, move ela a ofertar, move ela a servir. Tudo isso fundamentando sobre o aspecto da gratidão. Tomás de Aquino, quando trata sobre o tratado da gratidão, ele escreve sobre pelo menos 3 fatores de gratidão, ou 3 níveis de gratidão. O primeiro, um nível superficial, um nível comum. O segundo, um nível intermediário. O terceiro, um nível mais profundo. No primeiro nível de gratidão, Tomás de Aquino diz que é uma gratidão apenas de reconhecimento, cognitiva, cerebral, algo superficial. Já no segundo nível de gratidão, ele vai dizer que é uma gratidão de quem reconhece em público, de quem expôs o ato merecido ou feito em favor de alguém. O terceiro nível de gratidão é um nível de gratidão que gera vínculo, que gera compromisso. É como se ele estivesse dizendo: eu estou muito alegre por tudo que você fez, que eu me sinto comprometido a lhe retribuir, a trabalhar, a servir, a ponto de que eu possa me sentir útil na tua vida, assim como você está sendo útil na minha vida. Aquela mulher estava dominada por esse terceiro aspecto de gratidão. Ela estava dizendo: muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por atender o meu convite, muito obrigado por entrar na minha casa. Como eu estou grato, retribuo ofertando, retribuo adorando, retribuo entregando, retribuo servindo. Estou dominado pela gratidão. Diante do tempo em que estamos inseridos, as nossas igrejas estão sendo bombardeadas dioturnamente por ventos de doutrinas, teologias de demônios, doutrinas demoníacas que tentam introduzir na mente do povo que tudo que se faz com interesse ou em busca de algo. É tão comum ouvirmos alguém dizendo: adora porque Deus vai te curar, adora porque Deus vai fazer, adora porque Deus vai te entregar, trabalhe porque você vai chegar lá, trabalhe porque você vai ser visto, trabalhe porque alguém vai te reconhecer, quando na verdade Deus nunca disse isso. Muito pelo contrário, a primeira pessoa na Bíblia que eu vejo dizendo para Jesus no deserto: se me adorar eu te entrego algo, foi o diabo que estava tentando lhe tentar. Deus não espera adoração
adoração na busca de retribuição. Adoração é gratidão, adoração é domínio da alma que se rende a quem é agradecido. O que é isso, André? É aquele que chega no culto e agradece porque sabe que os cravos doeram, mas valeram a pena, que açoites doeram, mas valeram a pena. Aí entram numa igreja como essa e não conseguem ficar em silêncio porque entendem: muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, eu te agradeço. Era isso que Paulo estava falando quando ele cita o escravo da orelha furada. O Senhor liberta, mas ele diz: eu prefiro continuar aqui, o Senhor tem me tratado tão bem que eu não quero parar de servir. Vou retribuir, vou retribuir. O que é isso, André? A gratidão, a base da adoração. Se o Senhor abrir a porta, eu adoro. Se Ele não abrir, eu continuo adorando. Se o Senhor fazer um milagre, eu adoro. Se Ele não fizer, eu continuo adorando. Se o Senhor realizar um milagre, eu adoro. Se Ele não realizar, eu continuo adorando. Por quê? Porque é dele, por Ele. Porque é dele, por Ele. Porque é dele, por Ele são todas as coisas. Oh, glória! Glória a Deus! Ela vai ficar tão alegre que vai oferecer algo no sentido de tentar satisfazer a presença de Eliseu. Eliseu vai ficar tão contente como representante de Deus que ele sai da casa dela, mas a Bíblia diz que ele cria um vínculo de relacionamento com ela, que todas as vezes que ele passava por Sunem, ele não conseguia passar sem antes entrar na casa dela. Quando ele saía em direção às suas viagens, em sua mente repousava na sua memória a lembrança de uma mulher grata que estava lhe servindo e lhe ofertando algo, que todas as vezes que ele caminhava em direção a um objetivo, na memória dele estava a lembrança de uma casa grata que fazia com que ele voltasse lá, sem antes ou sem mesmo que ela esperasse. Ela não esperava Eliseu aparecer. Ela nem estava contando com a presença dele. De repente alguém batia na porta. Quem é? Eliseu entrando. Mas eu não esperava Eliseu. Ele entrou porque ele se sentiu à vontade. A primeira vez que ele veio, ele recebeu. Depois ela não precisou chamar mais ele. Ele entra, ele vai, ele se sente livre para entrar na casa dela, porque estava tomada pela gratidão. O próprio Jesus vai nos dar este exemplo. Em quase todas as casas na Bíblia Sagrada que Jesus entra, ele entra pela primeira vez e não volta pela segunda. Quando Jesus entra na casa de Jairo, ele entra uma vez. Quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, ele entra uma vez. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele entra uma vez. Por quê? Todas essas casas ele entrou para curar, para operar. Ele entra na casa de Jairo e ressuscita a sua filha. Ele entra na casa da sogra de Pedro e cura a sua sogra. Ele entra na casa de Zaqueu e traz a libertação para Zaqueu, entregando a salvação a ele. Mas a Bíblia vai dizer que um dia ele entrou em uma casa que ele não conseguiu ficar somente na primeira vez. Quando ele entra nesta casa, ele se depara com uma mulher se lançando aos seus pés, dizendo: fala, Jesus, eu quero ouvir o Senhor falar. Ele se depara com outra mulher trabalhando e preparando o banquete. Ele se depara com um homem construindo algo para ele. O que é isso? Quando ele entra na casa de Lázaro, ele encontra adoração, serviço, gratidão. Aí a Bíblia vai dizer que ele volta a segunda, volta a terceira. Por quê? O ambiente de gratidão e adoração atrai a presença de Deus.
Jesus. O me dará baixão e cantará e sé. O que é isso, André? Eu estou te dizendo, como profeta do Deus vivo, onde existe um ambiente de gratidão, não há necessidade de pedido, não há necessidade de apresentar as suas súplicas. Por quê? Porque a tua gratidão pelo que Ele tem feito atrai a glória dele até você, e Ele faz por você o que você não pode fazer. Quem acredita em palavra profética? Se tem alguém aqui que acredita, levante a sua mão. O Espírito de Deus está ministrando ao meu espírito, dizendo: André, diga à minha igreja que eu estou operando no meio da gratidão. O que você não pode, Ele pode. O que você não faz, Ele faz. O Micaia, saia, mandaraia. O nível de relacionamento dela com Ele sobe, se torna mais intenso, e vai se tornar algo rotineiro, porque toda vez que ele vai, ele precisa entrar na casa dela. Só que ela recebia a oferta, recebia o banquete, falava com ela, ministrava sobre ela e saía da casa dela, deixando a casa dela do mesmo jeito que estava, sem mudanças. Ela vai entender isso, e quando ela percebe essa necessidade, ela vai olhar para o seu marido e vai dizer: precisamos construir em cima um quarto para ele. Por quê? Porque eu não quero que ele apenas passe, receba o banquete, se alimente da oferta e saia, porque não tem lugar para ele ficar. Eu quero preparar um lugar para ele, porque se ele quiser passar um dia, tem lugar preparado para ele. Se ele quiser passar 10 dias, tem lugar preparado para ele. Se ele quiser passar um ano, tem lugar preparado para ele. Se ele quiser viver o resto dos dias comigo, tem lugar preparado para ele. Ela entende essa necessidade depois de muitas visitas. Ela entende que precisava aumentar o vínculo de intimidade com o homem de Deus, aumentar o vínculo de compromisso com o próprio Senhor, porque apenas as visitações não estavam mudando em nada a vida dela. A dificuldade que nós enfrentamos hoje, o adversário da nossa alma tenta nos prender a um relacionamento com Deus sem compromisso, simplesmente de circunstâncias, simplesmente de momentos, aproveitando que estão oferecendo, eu vou também oferecer, aproveitando que Deus está aqui, eu também vou entregar, aproveitando que é festa, eu também vou me prostrar. Porém, Eliseu saía, a casa continuava do mesmo jeito, ou seja, acabava a festa, acabava um momento de alegria, a vida dela continuava do mesmo jeito, sem filhos, sem frutos, sem geração, sem história. Ela vai absorver esta necessidade e por isso vai querer aumentar o nível de intimidade com Deus. Por quê? Diante da nossa realidade, qual é a verdade profética, André? Tem muita gente aí que está 10, 15, 20 anos na igreja, e você pergunta: quais são os teus frutos? Não gera, não produz, não deixa história, não deixa legado, porque se acostumou a um vínculo de relacionamento com Deus simplesmente circunstancial. Acaba a festa, acabou o relacionamento, acaba o evento, acabou a alegria, acaba o momento de ânimo, acabou a continuidade, acabou o vínculo com o Senhor. Aí não existe geração, aí não existe produção, aí não existe legado, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É por isso que nunca se viu, meus irmãos, alguém, ou melhor, nunca se viu diante de todos os tempos, um tempo como esse, em que as lideranças são cobradas, em que os pastores são cobrados. Existe
existe uma cobrança exorbitante sobre lideranças. Você precisa fazer evento, você precisa fazer congresso. É 7 quarta-feira de milagre, é 14 sexta-feira de vitória, é 21 sábado de transformação. Por quê? Porque o povo está acostumado a simples relacionamentos circunstanciais. E se não tiver festa, o povo desanima. Se não tiver evento, o povo não se motiva. Se não tiver um chamariz, o povo não consegue estar na igreja. O que é isso? Pessoas que se relacionam por circunstâncias, pessoas que se relacionam de acordo com o momento, quando na verdade não seria a igreja que deveria cobrar os eventos. A igreja deveria dizer: eu quero a presença dele. Se é culto de sábado ou domingo, eu quero a presença dele. Se é culto de segunda ou terça, eu quero a presença dele. Porque existe um desejo, uma sede, uma vontade de aumentar este vínculo de intimidade. Aí ela vai fazer o quê? Vai dizer ao seu marido: precisamos preparar lugar. Receber ele de vez em quando é bom, mas melhor seria se ele morasse conosco. Receber ele de vez em quando me satisfaz tanto, mas somente alivia a alma naquele momento, porque quando ele vai embora eu me sinto tão sozinha. Preparar lugar exige sacrifício. Preparar lugar exige muitas vezes abrir mão de conforto, porque toda mudança gera desconforto. Mas eu imagino ela olhando para quem se interpelasse diante do seu propósito. É difícil preparar lugar, sim, mas é para ele. Se é para ele, vale a pena preparar. Exige sacrifício preparar lugar, sim, exige sacrifício, mas é para ele. Se é para ele, vale a pena sacrificar. Exige renúncia preparar lugar para ele, sim, exige renúncia, mas se é para ele, vale a pena preparar. Eu imagino as pessoas olhando e alguém dizendo: olá, a Sunamita começou a preparar lugar. Ela acha que Eliseu vai parar na casa dela, está perdendo tempo, está gastando dinheiro, está investindo em lugar que não vai ter retorno. Em contrapartida, cada momento de dedicação, cada preparo estava voltado à gratidão pelo serviço, dizendo: eu vou preparar porque eu sei que ele vem, eu vou preparar porque quando ele chegar está pronto para ele, eu vou preparar porque é para ele. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus nesta casa. O Micaia Sedarandaraka Suia Mandaraia. Eu estou pregando para várias mulheres e vários homens de Deus que já estão há tempos preparando o lugar, dizendo: Pai, é para o Senhor, eu vou preparar lugar, é para ti, eu vou chorar mais, eu vou sacrificar mais, porque eu não quero o Senhor apenas nas festas, eu quero a tua presença no meu trabalho, eu quero a tua presença na minha casa, eu quero a tua presença quando eu estiver dirigindo o meu veículo, eu quero a tua glória. Segunda, eu quero a tua glória. Terça, eu quero a tua glória. Quarta, eu quero a tua glória. Quinta, eu quero a tua glória. Sexta, eu quero a tua glória. Sábado, eu quero a tua glória. Domingo, de manhã, eu também quero. De tarde, eu também quero. De noite, eu também quero. É por isso que eu vou preparar. Vou mandar o Iaceui, o que andarai, Iaceui, Amandarai. Se tem alguém aqui preparando lugar para ele, por 30 segundos, adore a ele nesta noite. Eu vou deixar você adorar.
No Caiaceme, Condarabachuri, Candarai. Aonde que ela vai preparar lugar? Estou encerrando agora. Ela vai preparar lugar em cima. Porque ambiente para ele não se faz com coisas de baixo, se fazem com coisas de cima. Pós-modernidade, século 21, está cheio de igreja com estratégias, com técnicas, com métodos, tentando induzir o povo a acreditar que um ambiente preparado com mecanismos e articulações é um ambiente que Deus está, quando na verdade Deus nem perto chega. Por quê, André? Porque desde que eu conheço a Bíblia, e muito antes de que eu conheça, só existe um método que ainda atrai a presença de Deus. Qual é? Da terra, não de cima. Qual é, André? Ainda a presença dele é atraída pelo jejum, ainda a presença dele é atraída pela santidade, ainda a presença dele é atraída pela pureza de coração, ainda a presença dele é atraída pelas lágrimas, pela adoração. Não existe técnica, não existe estratégia. Quer preparar lugar, tem que sacrificar, se derramar, ter sede pela glória. Oh, a Candaraia, céu, é difícil, mas vale a pena. Só Deus sabe a pressão que a liderança do século 21 sofre, enquanto as pessoas estão dizendo: não precisa mais ser desse jeito, pode afrouxar um pouco, pode soltar um pouco. O povo hoje já está mais consciente, dá para liberar, dá para ser dessa forma, dá para ser desse jeito, quando na verdade Deus está dizendo: eu ainda quero santidade, eu ainda quero jejum, eu ainda quero a glória. Queira o diabo ou não, a igreja evangélica Assembleia de Deus em Curitiba ainda constrói ambiente com as coisas de cima. Ainda é santidade, ainda é o temor, ainda é adoração, ainda é o serviço a Ele. Quando Ele chega no ambiente que estava preparado, a Bíblia vai dizer Noracá, Suia, Andaracandarabashu e Candaramandaracaia Sé. Eu estou pregando para pelo menos 3 classes de pessoas esta noite. Aqueles que precisam romper o vínculo inicial de relacionamento para um vínculo mais intenso. Aqueles que já estão preparando o lugar para Ele, e aqueles que já estão com o lugar pronto faz muito tempo. Aqueles que já experimentam Deus entrando a hora que quer, Deus agindo a hora que quer, Deus fazendo morada a hora que quer, Deus dizendo: você preparou? Preparei, então eu vou fazer a partir de hoje. Você preparou? Preparei, então eu tomo conta da tua história. Eu já estou há algumas semanas orando em prol desta noite, e a noite de terça-feira foi uma noite muito especial, muito cansado após uma jornada de serviço. Cheguei em casa, orei, terminei de orar, deitei a cama, e quando eu pensei que iria descansar, porque estava com muito sono, o sono foi tirado de mim, e
veio à minha mente a vontade de novamente me dobrar na presença de Deus. Enquanto eu orava, o Senhor me mostrava sobre a nação brasileira nuvens negras tentando travar, nuvens como que de chuva tentando bloquear a igreja evangélica brasileira. Enquanto eu clamava, o Espírito de Deus me mostrava o trono de Deus, a mão de Deus colocando-se sobre estas nuvens, e Deus abrindo os céus, empurrando estas nuvens, abrindo os céus, e Deus descendo com o seu trono na igreja. E Ele me dizia: André, estou preparando um grande avivamento para esta nação. A Europa mandou missionários para cá, chegou a hora de eu levantar missionários aqui e mandar para lá. Ora, o Iadekel e a Céu, louco, Nércio, aquele que disse: a Assembleia de Deus em Curitiba vai falir, vai rachar, vai morrer, vai fechar as portas. Deus está dizendo: o ambiente está preparado, eu entro, eu ajo, ainda sou o dono. Quem entende esta palavra? Quem entende esta palavra? Se tem alguém que entende isso, se coloque de pé celebrando a Deus.